Seja bem-vindo a mais uma série aqui no canal. E como sempre, a minha intenção aqui do outro lado é te deixar seguro e confiante com o inglês que você fala. Que você saia do nível que você tá aí agarrado já há um tempão para um próximo nível. Que você conheça as variações da língua inglesa sem que seja um peso decorar regras, apenas usando no seu dia a dia, porque essa é a forma mais simples de aprender e aperfeiçoar o seu inglês. Nessa série, nós vamos falar de fonética, o que vai te ajudar a entender os sons, os diferentes sons da língua inglesa. Vamos continuar falando sobre stress syllables, que são as sílabas tônicas em cada palavra. E você já sabe que quando a gente dá uma tonicidade errada, coloca numa sílaba errada, a comunicação fica falha. Essa série é um pouco diferente da série de entonação e pronúncia. Por quê? Na série de entonação e pronúncia, nós trabalhamos as palavras em frases e vimos quais são as palavras que têm o som reduzido ao som do schwa e por isso vão ficar com um som bem diferente daquele que nós conhecemos como se a palavra fosse produzida separadamente. Por quê? Na série de entonação e pronúncia, nós vimos exatamente o que são os thought groups, como fazê-los e por que eles existem. Só para refrescar a sua memória, thought groups são as junções que nós fazemos entre as palavras em uma frase para que, quando você olhe a frase e você ouça, você fala assim, tá de brincadeira, você não falou isso que está escrito. Exatamente, porque o inglês falado não é o que está nos livros. O inglês falado, ele é leve. A redução de palavras, a junção de palavras para facilitar a comunicação. Isso tudo foi assunto na série Entonação e Pronúncia. Nós também vimos qual é o tipo de entonação, o que é uma rising intonation, o que é uma falling intonation. E quando nós falamos de rising intonation or falling intonation, nós estamos falando de entonação, tanto faz de pergunta quanto de frases comuns. E aí um exemplo, se eu pergunto assim, is your friend kind? Olha a entonação, ela é rising. Seu amigo gentil, is your friend kind? Rising intonation. Agora se eu pergunto, what is your friend like? What is your friend like? Eu não usei a rising, percebeu? What is your friend like? Eu estou usando a falling intonation. O que isso quer dizer? Que nas perguntas que não tem resposta com sim ou não, nós vamos usar a falling intonation. Esse é o exemplo. Como é seu amigo? Eu não pergunto, what is your friend like? Não, tá errado. What is your friend like? Eu te ensinei exatamente como fazer isso e quando fazer isso, porque existe uma regra a ser obedecida e eu treinei com você todas essas situações lá na série de entonação e pronúncia. Aqui nós vamos falar sobre sons. Sabe quando você olha para uma palavra e você não sabe pronunciá-la e você não procura por ela e você usa o seu feeling, o seu achismo para pronunciar essa palavra e acaba pronunciando errado? Isso dá um trabalhão para corrigir depois. Então, o propósito dessa série é exatamente te fazer enxergar, primeira coisa, que inglês não é uma língua fonética. Aliás, eu sempre falo isso com você. Na verdade, inglês é uma stress-timed language. Ela obedece uma variação sonora e nem tudo que está escrito vai ser falado. Como que a gente consegue aprender isso na prática? Há duas formas. Uma forma, que eu já vou te deixar claro, que no início ela é penosa, custa e um pouco sofrida. Se você quiser ensinar inglês, você tem que conhecer o IPA, International Phonetic Alphabet. Mas se você for aquele tipo de pessoa que quer apenas aprender a língua inglesa e falar com confiança, você não precisa decorar o IPA e saber o que significa cada letra, mas é bom você se familiarizar com ele e entender que o alfabeto da língua inglesa tem 23 letras. E quando a gente fala em letra, letra é o que está escrito. Mas são 44 fonemas. Uau! 23 letras que
possuem 44 sons. Isso quer dizer que, às vezes, uma determinada letra ela pode ter 2 ou mais sons. Quer ver um exemplo simples? Vamos pegar aqui duas palavras com a vogal I. O número 5 em inglês, five e fish. A palavra peixe. Five, fish. Olha o som. Em uma palavra, o I tem o som, e em outra é outro completamente diferente. Então, nesse caso aqui, você já consegue entender que nem toda vogal I vai ter o mesmo som. Isso vai acontecer também com as consoantes. Vamos pensar na letra C. A palavra place. Qual é o som que você está ouvindo aí da letra C? Place. É um som de S, não é? Mas essa mesma letra C, se nós colocarmos na letra C um H, exemplo nas palavras church, choice. Olha esse CH, como ele tem um som diferenciado. É como se tivesse um T aí antes. Não está escrito, mas nós falamos church, choice. Agora, essa mesma letra C, com H, nas palavras ache, choir. Ache, choir. Olha o som aqui. Aqui o som foi k, k. Parece que é um som de K. Isso tudo, quando você treina o seu ouvido e fica sensível a entender que nem tudo que está escrito vai ser falado e da mesma forma que você acha que pode ser, facilita demais a nossa vida. E é exatamente isso que nós vamos ver em toda essa série. Como falar corretamente e ficar mais seguro com o inglês que eu tenho e que eu já conheço. Fique por aqui porque muita coisa boa tá chegando e eu tenho certeza que você vai ampliar o seu nível de conhecimento e aperfeiçoar o seu inglês. É importante também que você entenda que a língua inglesa é uma stress-timed language. As palavras não são produzidas separadamente. Quando falamos de letras, não falamos de som. Exemplo, quando você olha essas duas letras aí, B e K. Em inglês nós dizemos B, K. Na hora de você falar uma palavra, não é esse som que elas produzem. Por exemplo, uma palavra com B, bat, book. O som aí não é B, o som é B. Bat, book. A mesma coisa com K. Quando eu falo chave, key, kiss. A letra escrita tem o som de K, mas a letra falada tem o som de K. Key, kiss. Então, hoje nós vamos começar a entender essa variação de letras, vogais e consoantes. E antes da gente mergulhar de cabeça no IPA, eu te dei exemplos de vogal, te dei exemplo de consoante. Agora eu vou te dar exemplo de terminação de palavras que são bem parecidas, mas que produzem som diferentes. Olha essas três palavras aí na tela. Na frente delas, você acompanha o símbolo fonético de como pronunciar cada uma. Nós temos aí though, thought, cough. Eu não tô falando coffee, eu tô falando cough. Cough. Se eu não conheço a fonética, eu pronuncio todos esses sons da mesma forma. E olha como eles são diferenciados. Vou repetir de novo em ordem. Though, thought, cough. O que me ajuda a olhar para essas palavras e não me confundir, primeiro, óbvio, é o treino do ouvido, porque eu conheço cada palavra, eu sei o significado delas, mas também porque eu conheço o IPA e sei que cada letra e consoante pode ter mais de um som. Isso, para nós que falamos inglês, é libertador, porque a gente não fica preso a um único som. Então vamos começar a dar uma olhada calmamente no IPA e no que ele quer dizer para que a gente entenda e comece a ter mais segurança na hora de se expressar. Vamos começar falando dos sons de vogais. Então, as vogais estão aqui em ordem. Quando nós olhamos essas vogais, nós sabemos que o som de cada uma, em ordem, é A, E, I, O, U. Mas quando nós nos referimos à forma sonora, à fonética, cada vogal dessa
tem um som diferenciado. É isso que a gente vai analisar a partir de agora. Então, presta sua atenção. Nós vamos começar sobre esse som. Olha o símbolo fonético. A. Esse som é o que nós encontramos nas palavras father, car, hut, body. A. Agora, esse outro som, O, nós vamos encontrar nas palavras law, daughter, cot. Law, daughter, cot. Esse outro som, é. Nós vamos encontrar nas palavras sad, says, had. Sad, says, had. Esse outro som, I. Nós vamos perceber nas palavras receive, be, heat. Esse outro som, ele já é um pouco diferente. Observa só, E. Nós vamos encontrar nas palavras women, him, been. Agora, esse som, nós vamos ouvir nas palavras cat, have, act. Não é. Esse Vzinho de cabeça para baixo, ele tem o som de a. E nós vamos encontrar nas palavras onde as vogais têm esse som. Blood, love, but. Aqui você consegue entender quando a gente fala que o inglês ele não é uma língua fonética. Olha as vogais de cada palavra e olha o som. O som que elas produzem é o mesmo, mas as vogais são bem diferenciadas. Agora vamos falar do schwa. Eu tenho um vídeo explicando só o schwa. Se você quiser saber com mais detalhes o que é o schwa, é só você vir aqui e lá eu te explico. O som do schwa é um som relaxado. A gente não tensiona maxilar, a gente não tensiona a língua, não faz força na língua para produzir esse som. E nós encontramos o schwa em palavras como about, sofa. Sofa, about. Esse som nós vemos em palavras como book, could, Esse som, nós vamos ver em palavras como first, born, journey. First, born, journey. Esse som é mais simples. Nós vamos ver em palavras como blue, do, through. Blue, do, through. Agora, vamos parar um tempinho. Eu vou colocar a fonética que nós falamos desde o início para que você se familiarize com o som. Então, olhe cada símbolo fonético e saiba como pronunciar. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. A, O, E, I, A, Olha a diferença. U. Agora que você já viu os símbolos fonéticos das vogais, os sons que elas podem ter. Apesar de nós termos só 5 vogais, quantos sons essas vogais apresentam? Vamos para a segunda parte, falar dos ditongos. O que são os ditongos? São quando as vogais se unem para produzir sons. E esses sons dos ditongos também podem ser pronunciados de forma completamente diferente. Quer ver só? Acompanha comigo essas duas palavras. Olha a escrita e preste atenção nos destaques em cada uma delas. Você está vendo que o que está destacado, as vogais destacadas, são as mesmas. Mas olha o som. A primeira, nós dizemos height, altura, height. E a segunda, way. São as mesmas letras escritas, mas é outro som. É um som pronunciado diferente. Então vamos ver agora essa estrutura dos ditongos, quando as vogais se juntam e os sons que elas podem produzir. Esse próximo som é bem fácil. Au. E nós vamos ouvir esse som em town, round, bow. Olha o som. Round, town,
bow. Agora, O. Onde nós podemos ouvir esse som? Nós podemos ouvir esse som de O na palavrinha no, show, though. Esse outro grupo de vogais, o som é oi. Oi. Não é o que está escrito. Lembra que nós estamos falando de fonética. Então, esse símbolo que você vê é com relação ao som. Esse nós vamos encontrar em palavras como joy, moist, toy. Esse som, I, nós percebemos em palavras como my, height, by. I, my, height, by. Já esse som, A, nós encontramos em palavras como gauge, made, fade. Gauge, made, fade. Presta atenção nas vogais que você tem em destaque fazendo os ditongos. E preste atenção no som. O som é o mesmo, mas a escrita não tem nada a ver. Já esse outro som, I, nós encontramos em palavras como united, beauty, field. United, beauty, field. Y. Assim como nós fizemos com as vogais, vamos fazer também com os ditongos. Eles vão aparecer aqui e a gente vai falar cada um de acordo com o seu som. Esse é o símbolo fonético do som. Toda vez que você vê isso aí aparecendo na frente de uma palavra, quer dizer que isso tem esse som. Ao, O, oi, ei, you. Ao, O, oi, ei, you. Se familiarizar com esses símbolos nos ajuda a entender melhor de pronúncia e, claro, falar com mais confiança. Gostou do vídeo? Deixa aqui um like. Se você tiver alguma dúvida sobre os sons que nós falamos aqui e sobre alguma palavra que você ainda não conhece, é só deixar aqui nos comentários que eu esclareço as suas dúvidas. Compartilha esse vídeo com um amigo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nada, nenhuma novidade que eu coloco aqui. Afinal de contas, o inglês falado não está nos livros. See ya!